Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade aos nossos estudos domiciliares, vou fazer algumas indicações de como responder à atividade do livro que eu passei a aula passada. Dando continuidade ao que já estávamos estudando, vamos trabalhar a interpretação de texto e de texto misto. E primeiro, o que é um texto misto? São textos que eu encontro linguagem verbal, aqui, palavras, e também que eu encontro linguagem não verbal, ou seja, imagens, mas que essas imagens, elas também fazem parte da composição e que também devem ser analisadas. Então, nessa primeira, pergunta assim, fala o seguinte primeiro, é possível deduzir o público-alvo de uma revista pela capa? Então, só de analisar a capa, isso é uma afirmação, eu já vou saber qual é o público-alvo daquela revista, ou seja, para quem aquela revista é escrita? Para jovens, adolescentes, para empresários, para dona de casa, para mulheres. Fala aqui, observe a revista reproduzida ao lado, leia as palavras empregadas na construção das frases, observe a disposição, o tamanho e as cores das letras que a compõem e as imagens utilizadas. Então, aqui já dá a dica do que você vai observar nessa capa. Você vai olhar as palavras empregadas, tá? Vamos ver aqui se as palavras são uma linguagem formal, mais informal. Você vai observar também a disposição. Como é que as palavras são colocadas lá na capa? É tudo bem alinhadinho? Tem uma ordem certa ou é só jogada, colocada? O tamanho e as cores das letras e até mesmo as imagens. Então, vamos aqui observar. Primeiro, as palavras. Bem aqui, não sei se dá para enxergar, tem migas, só vem. Então, aqui eu tenho uma linguagem mais informal, mais associada ao público jovem. Vamos ver aqui, a disposição. Como é que são colocadas aqui? É tudo colocado na ordem, tudo colocado alinhada, ou é só colocada solta, indicando uma certa liberdade? É colocada solta. O tamanho. Só tem um tamanho só ou tem algumas pequenas, umas grandes? Pequenas, grandes, bem diversificado, tá? E as letras, e as cores das letras que compõem. Olha só, também não tem uma cor padrão, é tudo misturado. Uma de uma cor, outra de outra cor. Então tá, eu já analisei. Quero responder a A. Indique o público-alvo da revista de onde foi extraída essa capa. Então, aqui dá para perceber claramente que essa revista ela é para um público jovem e para adolescentes, tá? Por vários motivos. E na B, fala o seguinte, descreva como é que as palavras elas foram trabalhadas na composição dessa capa. Olha, as palavras, primeiro o título, que é Toda Teen, já dá uma indicação de quem é o público-alvo, já que teen é adolescente, né, em inglês, na língua inglesa. Além disso, o que a gente analisou, como a gente viu que as palavras são coloridas, são colocadas de várias formas, então eu posso dizer que isso indica uma certa liberdade e a ideia da revista é que os jovens eles se identifiquem com isso também. Continuando, na 2, pergunta: de que maneira a escolha das palavras contribui para a aceitação da revista pelo público-alvo? Bom, a capa da revista está usando mais palavras da linguagem jovem, também está usando mais um colorido. Tudo isso faz com que o jovem faça uma ligação entre o seu estilo e a capa da revista, fazendo com que haja mais aceitação, fazendo com que queiram mais ler. E a 3 tem uma pergunta pessoal. Em sua opinião, que critérios editores usam para escolher as imagens das pessoas que ilustram as capas? O que vocês acham? São pessoas jovens, famosas? A gente pode escrever que são famosas. São pessoas consideradas bonitas pelo público mais jovem, não sei. Deixa eu escrever aqui. Consideradas bonitas, é difícil escrever aqui. Você vai colocar a sua opinião
É pessoal, você que sabe. Na 4. Com base nas informações da capa, é possível saber qual é o destaque de uma edição de uma revista. Certo. Isso aqui é uma afirmação. É possível sim saber. Fala assim, observe novamente a revista reproduzida na atividade 1 e diga qual é o destaque dessa edição. E depois na B você vai explicar como você chegou a essa conclusão. Voltemos aqui para a capa. Vamos ver. Bom, como é que eu posso saber aqui o que tem mais importância? O destaque aqui vai ser 22 fatos sobre o beijo. Vejam que tem aqui curiosidade e dicas. Por que isso aqui é o destaque? Porque tá usando a maior parte aqui da capa, né? Fora o título e fora o nome da revista e fora a capa em si, a foto. O que tá destacado é isso, 22 fatos sobre o beijo, curiosidades e dicas. Porque tá usando a maior parte da capa. Então, voltando a 4. Você vai dizer que o destaque são os 22 fatos sobre o beijo. E como é que você chegou a essa conclusão? A resposta é pessoal. Você pode dizer que é porque usou maior espaço da capa, porque a fonte é maior, as letras eram grandes. São exemplos do que você pode colocar como você chegou a essa conclusão. Na 5, fala o seguinte: releia essa manchete. Exatamente o que nós respondemos na 4. 22 fatos sobre o beijo. Curiosidades e dicas que você vai amar, incluindo quantos músculos a gente mexe e o fato de que beijar faz bem aos dentes. Oi? Miga, só vem. Na letra A, pergunta: que recurso visual ajuda a compor a palavra beijo nessa manchete? Por que você acha que foi usado? Bom, qual é o recurso visual que foi usado aqui? Qual desenho eu tenho aqui? Falando em outras palavras. Olha só. Essas duas, você vai colocar as duas bocas, né? 2 beijos, não sei, 2 bocas. Na mesma cor da fonte. Tá? Na mesma cor da fonte. E o intuito aqui é chamar mais atenção, tá? E a B pede, leia o texto que compõe a manchete, que nós já lemos. Curiosidades e dicas que você vai amar, incluindo quantos músculos a gente mexe e o fato de que beijar faz bem aos dentes. Oi? Miga, só vem. Então, os assuntos relacionados nesse texto costumam atrair os adolescentes? Por quê? Sim, com certeza, né? Porque essa resposta porque é pessoal. Mas você vai dizer que é porque esses assuntos geralmente chamam a atenção dos adolescentes, desperta curiosidades, tá? Então, mais adolescentes, mais jovens querem ler a revista. E a 6 e última pergunta: qual é a relação que nós podemos estabelecer entre o texto Fala Sério Mãe e a capa da revista? Bom, esse texto aí, para quem não lembra, esse trecho aí do livro Fala Sério Mãe, da Thalita Rebouças, foi o que a gente trabalhou nas aulas passadas, na verdade. E se vocês voltarem algumas páginas do livro de vocês, vocês encontram ele lá. Acho que é página 32, alguma coisa, 33, não lembro agora. Mas só voltar algumas páginas que vocês encontram. E esse trecho, a filha tá contando para a mãe que deu um beijo, o primeiro beijo. Então, o que tem em comum esse texto, que só usava a linguagem verbal, com esse texto misto que a gente viu, que é a capa da revista? O que é que tem em um que tem no outro também? O que os dois textos têm em comum é a temática. Qual é o tema, gente? Beijo. Então, tá aqui só beijo, mas vocês escrevem a palavra toda, tá? Então, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me enviar mensagem, tá? Até a próxima aula.